Está no ar o programa Presença Espírita na Bíblia. E o José Reis Chaves está aqui conosco, como sempre. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Celine. E você, como é que vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom que estamos juntos de novo. É sempre um prazer estar aqui com você no programa Obrigada, Presença Chaves. Espírita na Bíblia. Obrigada. Chaves, hoje nós vamos começar fazendo uma pergunta daquele tempo bem antigo. Jesus Cristo foi perseguido naquela época, todos sabem, né? Ouvimos falar disso até os dias de hoje. E por que será, então, que os cristãos continuaram com a perseguição, com a Inquisição, com atingir os seres humanos das formas que foram e são até hoje? Celina, eu diria que isso aí é fruto do ego humano, do nosso ego. Os judeus perseguiram Jesus porque eles não estavam de acordo com a doutrina, a mensagem que ele trouxe. E eu diria, eles não estavam de acordo porque ela atingia os interesses deles, interesses particulares, que exatamente são frutos aí do ego. Porque muitas vezes o indivíduo, ele segue uma questão de conveniência e não de consciência. Ele quer seguir os interesses deles. Eles querem defender as coisas do ego, as coisas da matéria, da vida material, e não tanto as coisas espirituais. Até Jesus, já sabendo disso, né, dessas coisas, ele dizia: não vos prendais às coisas do mundo, mas às coisas do reino dos céus, que a traça não corrói, e nem também a ferrugem, e nem os ladrões roubam. Então, a nossa tendência é essa, é de buscarmos a defesa dos nossos interesses. Como Jesus ensinava uma mensagem que não satisfazia aos interesses dos rabinos, sacerdotes judeus, eles ficaram inimigos de Jesus e começaram a tramar a sua morte. E, aliás, infelizmente, conseguiram o seu objetivo. Agora, você falou por que outros aí estão também, ou massacraram, vamos dizer assim, muitas pessoas no decorrer da história. Por conta de fé. Por questões também relacionadas com o espiritualismo, com a reforma íntima da pessoa, mudança de vida, exatamente a mesma coisa. A Inquisição, por exemplo, né, que isso aí nos lembra a Inquisição, ela era unida ao Estado, ao governo temporal, civil, e os chamados hereges, que não aceitavam determinadas doutrinas polêmicas e que eram chamadas de dogmas. Então, o que acontecia com esses hereges? Eles eram perseguidos, punidos severamente, inclusive com morte na fogueira. Então, esse massacre de pessoas, exatamente, é claro que lá com Jesus foi só ele, e Jesus é Jesus. As outras pessoas nós estamos muito inferiores a ele, mas fizeram o massacre dele por uma questão de interesses materiais, egoísticos. E também o que aconteceu com os hereges foi exatamente isso também. Interesses particulares, materiais da classe sacerdotal da época da Idade Média e também dos próprios imperadores, porque, como eu disse, eram unidos, o império e a igreja. Então, defendendo interesses recíprocos de um e de outro, eles perseguiam os hereges e os massacravam, cometendo o mesmo erro que cometeram com Jesus e que, no caso aí, ambos erros daquela época de Jesus
e também da época da Inquisição, são condenados, é claro, e são contra, vamos dizer, o espírito da coisa, da mensagem que Jesus trouxe de amor ao próximo, incondicional, irrestrito, amor até para com os próprios inimigos. Sim. Então, é isso que é a mensagem que Jesus trouxe. Ele até chegou a dizer, basta de rituais, basta de sacrifícios, eu quero misericórdia. E num episódio, também narrado por ele, não é? Ele fala assim, se você estiver no altar fazendo oferendas a Deus e se lembrar de que você não está bem com seu semelhante, deixe suas oferendas no altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu semelhante. Por que que Jesus ensinou assim? Porque nós estamos reconciliados em paz com o nosso semelhante, é mais importante para nós do que nós estamos fazendo oferendas a Deus, que não precisa de oferendas, porque Deus é sempre o mesmo, Ele é imutável. Agora, nós precisamos de estar bem com os nossos semelhantes, porque, caso contrário, nós, com essa desarmonia, nós temos consequências negativas, doenças, e às vezes até doenças graves, por estarmos em desarmonia com as pessoas. Com certeza. Porque cosmos, inclusive, Celina, cosmo, né, o universo, e deram esse nome cosmo, que quer dizer beleza. O universo é tão unido, tão assim irmanado, que ele é belo. Cosmo. Inclusive, daí vem o cosmético, que é para embelezar. Sim. Geralmente as mulheres que usam, né, o Hoje não só as mulheres. cosmético, né? Então, vem dessa raiz também aí, cosmo, que significa beleza. Então, o universo é belo, é uma beleza, por causa da harmonia que existe em todo ele. E nós, seres humanos, dotados de inteligência, de intelecto, sabendo dessas coisas, do valor dessa harmonia, nós temos mais obrigação de buscarmos essa harmonia com todos. Tá certo. Muito interessante, mas a gente continua. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.